Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o escândalo dos respiradores, tá? Lembra os respiradores da Covid, né? Que a gente falou tanto em 2020, 2021, o absurdo que foi o consórcio Nordeste comprando isso. E a imprensa, não, que não pode, que é culpa dos bolsonaristas, o negacionismo. E agora eles estão falando isso aqui, sabia? Que não, que a gente estava acusando o Rui Costa de roubar, mas não podia naquela época falar nisso, porque senão daria razão ao Bolsonaro. Não pode, os bolsonaristas não podem estar certos. E agora estão vendo o tamanho que foi a roubalheira lá dos respiradores do Rui Costa. É o que eu falo para vocês. Era o plano desse pessoal, era 2 anos de Lula, 2 anos do Alckmin. Aí agora, como o Lula descumpriu o acordo e está querendo continuar até o final do mandato, eles estão tentando derrubar o Lula de qualquer jeito, né? Estão soltando o negócio do INSS, estão soltando o negócio aqui dos respiradores e coisa e tal. E eu torço para que caia o Lula mesmo, tem que conseguir essa porra mesmo, que o Lula tá quebrado esse país, tá quebrando o país com muita força, né? Mas esse pessoal, olha como é que é o absurdo que é quando era com o Bolsonaro. Não, não pode dar razão aos bolsonaristas que estão reclamando do consórcio Nordeste, que estão dizendo que essa coisa toda que estão fazendo da Covid é só para roubar o povo e não tem motivo nenhum por trás disso, né? Pois é, não pode, né? Agora estão vendo o absurdo que a gente já falava desde 2020 nesse negócio, o absurdo que foi o caso dos respiradores lá no consórcio Nordeste. Se sair alguma coisa agora, menos mal, né? Mas repara como é que está acontecendo. Implicado no caso do INSS já está o Carlos Lupe, o Lewandowski e o próprio Lula através do irmão dele. Agora aqui Rui Costa, Flávio Dino. O pessoal da imprensa está achando escândalo para todo mundo no governo. Tem que sair, Lula. É para entrar o Alckmin agora. Esse foi o acordo de vocês, porra. Essa notícia foi sugerida por Está Tudo Girando, pelo amor de Deus, tragam a urna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas olha só, não me entenda mal, tá? Quando eu falo que é claro que a imprensa agora está querendo derrubar o Lula para botar o Alckmin e coisa e tal, eu realmente acredito nisso. Mas eu não acho que deva se poupar o Lula, não. O Lula é um ladrão. O problema é que o Lula é um ladrão desde 2022, né? É um absurdo terem tirado esse pinguço corrupto da cadeia e colocado ele na presidência da República. Isso tudo é um absurdo. Tirar ele agora é menos mal. Eu acho que é melhor realmente entrar o Alckmin. Seria menos mal, no final das contas, para o povo brasileiro. Eu sei que o pessoal acha que isso daí vai prejudicar o Bolsonaro em 2026, mas eu acho que não prejudica, não. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal todo da mídia, da grande mídia, da esquerda, faz as contas considerando o mundo antes das redes sociais, quando eles tinham essa capacidade de botar narrativa. Eles estão tentando jogar narrativa. Só que isso aqui não é narrativa nova, isso aqui a gente já sabia dessa porcaria toda aqui, isso aqui já era coisa que a gente denunciava há muito tempo, né? O governo Lula inteiro é corrupto, a gente sabe disso, né? Eles ficavam poupando o governo Lula para tentar dar os 2 anos pro Lula e eles querem tirar ele agora para botar o Alckmin e eu acho que é melhor mesmo, tá? Nessa altura do campeonato, porque se deixar o Lula, amigo, ele vai quebrar esse país, ele vai destruir tudo, não vai deixar pedra sobre pedra até 2026. E não esqueçam que existe um enorme risco da solução Venezuela, tá? A solução Venezuela é o que vai... Quando chegar 2026, o Alexandre de Moraes vê que vai perder o Senado, vê que vai eleger alguém que é ligado a Bolsonaro, né? E que não vai ter chance nenhuma de continuar se protegendo com políticos corruptos de esquerda, a solução Venezuela é logo ali, meu amigo. Venezuela foi assim mesmo, a coligação entre o executivo e o judiciário, anulando o legislativo, anulando a vontade popular, daí para fraudar a urna, para fazer igual o Maduro, pouco custa, né? Enfim, mas esse caso aqui é um absurdo, é mais um absurdo desse governo Lula, que, de novo, o pessoal que fez o 13, por favor, saiam do vídeo, porque vocês merecem, né? É para roubar mesmo, né? Vocês fizeram 13, me rouba, confirmar, né? Me rouba, confirmar. 13, confirma, né? Foi o que vocês pediram, né? Agora, olha esse absurdo aqui da operação para recuperar recursos desviados da aquisição de respiradores. Relembrando o que foi isso. Pandemia. Foi uma pandemia terrível? Foi terrível, sem dúvida alguma. Agora, teve muita gente usando isso para ganhar dinheiro em licitação com coisa fraudada? Teve para caramba. Eu diria que 90% do que foi feito por governadores e prefeitos na pandemia foi para roubar dinheiro. Eles não estavam nem aí com a saúde do povo. Olha aqueles hospitais de campanha que foram construídos, hospitais enormes de campanha, que não sei o que lá, que não tinha ninguém nos hospitais. Tudo vazio. Só para ganhar dinheiro de propina. Foi o que aconteceu no final das contas, né? Esse caso dos respiradores. Fizeram o consórcio Nordeste, né? Compraram respiradores de uma empresa de erva medicinal, né? Erva medicinal é aquela erva que você está pensando mesmo, que eu não posso falar o nome dela aqui no YouTube, né? Então, compraram os respiradores dessa empresa de erva medicinal e, no final das contas, não entregaram os respiradores. Porque, lógico, é o que eu falo para vocês. A licitação ela tem duas
duas partes. Uma parte importante, que é a parte em que o governo dá o dinheiro para a empresa distribui esse dinheiro de volta para os corruptos do governo. Essa é a parte importante. E tem uma outra parte que é a empresa cumprir o que foi combinado ali no encontro. Essa parte é menos importante. Essa parte, se der para cumprir, cumpre. Se não der, não cumpre. Aqui dos hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foram contratados 8 hospitais de campanha. Um ficou pronto. Os outros todos foram desmontados antes de ficar pronto. O que ficou pronto foi usado por uma semana e foi desmontado em seguida porque não tinha utilidade nenhuma. Ou seja, mas a parte importante foi cumprida. A parte importante do governo dar dinheiro para as empresas distribuírem a propina para os políticos e coisa. Essa parte importante da licitação foi cumprida. A outra parte, que é entrega, essa outra parte, se der, o pessoal cumpre, se não der, não cumpre, meio que foda-se, né? Então, essa é a situação aqui, ó. A Polícia Federal deflagra operação para recuperar recursos desviados na aquisição de respiradores. Então, vamos lembrar esse caso, né? Os governadores do Nordeste, para brigar com o Bolsonaro, criaram o Consórcio Nordeste, para poder roubar muito. E o Consórcio Nordeste resolveu fazer uma licitação para comprar respiradores artificiais, né? Muita gente questiona até hoje se realmente o melhor tratamento para a Covid era botar a pessoa em respirador artificial. Porque tipicamente quando a pessoa entrava no respirador, meio que não tinha mais o que fazer, né? Era uma questão de salvar a vida por algumas horas e depois a pessoa morria de qualquer jeito. Mas beleza, vamos supor que realmente fosse uma coisa importante. Resolveram comprar um monte de respirador e o que aconteceu? O dinheiro foi todo desviado e no final das contas ninguém recebeu respiradores nenhum aqui. Aqui, ó, PF rastreia verba de respiradores da Covid e acha até compra de carros. Compraram o carro, compraram casa, desviaram dinheiro e coisa e tal. Aqui, 48,7 milhões recebidos do Consórcio Nordeste para diversas pessoas e empresas sem nenhuma ligação com a compra de ventiladores ou respiradores artificiais, né? Aqui, ó, o rastreamento da PF detalha que após o recebimento do pagamento, ou seja, o Consórcio Nordeste pagou à vista pelos respiradores. À vista, depositou na conta da empresa. A conta da empresa fez o quê? Distribuiu esse dinheiro, né, para os corruptos todos. É lógico, é sempre assim que funciona, né? E aí a parte importante da licitação foi cumprida, a parte importante da licitação funcionou. Em 2020, aí os respiradores nunca chegaram, né? Aqui, HempCare. HempCare é o nome da empresa que foi contratada para fazer a venda de respiradores artificiais. Hemp, para quem não sabe, é um termo em inglês que é ligado a essa erva, né, que é proibida no Brasil, não se pode fumar essa erva, mas que tem algumas empresas que fazem isso medicinal, né? Então aqui, ó, em um período inferior a um mês, o dinheiro desviado irrigou a compra de bens de valor. Uma das beneficiárias comprou um SUV Touareg, um caminhão Mercedes-Benz e um Mitsubishi. Outro destinatário dos repasses utilizou parte dos fundos para quitar não sei quantos mil em faturas de cartão de crédito. Recursos serviram até para pagar a mensalidade da escola de filhos de um dos investigados, né, segundo a apuração da PF. Mas não tenha dúvida, tá? Esse pessoal, todo mundo aqui, isso é tudo laranja do pessoal que recebeu a grana. No final das contas, chegou nos políticos, meu amigo. Sempre é assim, né? Aqui, ó, impressiona verificar que as investigações cuidaram de apontar que até mesmo faturas de cartão de crédito da investigada, que perfizeram um montante de R$149 mil, foram pagas com valores advindos dessa empresa aqui. Ou seja, o dinheiro originalmente público destinado à compra de respiradores pulmonares foi para pagar cartão de crédito e coisa e tal. Foi para desvio mesmo, né? Aqui, ó. Na época, o presidente do Consórcio Nordeste, que reúne os estados da região, Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil do Lula. Casa Civil é o ministro, que é o cara que faz as coisas pro Lula, tá? É o cara mais próximo do Lula, né? Aqui, ó, assinou o contrato com a HempCare, que previu o pagamento adiantado da totalidade do valor. A parte importante da licitação estava logo de cara, né? Especializada em medicamentos à base de erva, né, que eu não posso falar esse nome aqui no YouTube, a empresa, entretanto, nunca tinha fornecido esse tipo de equipamento, nem tinha experiência no ramo. Típico de licitação, né? Os respiradores nunca foram entregues e a totalidade do dinheiro nunca foi recuperada. É assim que funciona mesmo, as licitações é tudo assim, né? Aqui, ó. O UOL revelou em abril do ano passado que a dona da empresa admitiu delação premiada que pagou comissões milionárias a um lobista que se apresentou como amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Ou seja, o Rui Costa recebeu a parte do dinheiro. É assim que funciona. Esse amigo, Kleber Isaac, teria cobrado o pagamento em troca de intermediar a celebração do contrato. O Isaac, um outro golpista, ou seja, o dinheiro chegou para o Rui Costa. Tá aqui, ó. Tem aqui a delação premiada implica Rui Costa em fraude na compra dos respiradores na Bahia.
É lógico que tem, cara. É lógico que foi ele que recebeu grana, ele que arrumou essa coisa toda. É assim que funciona. Todas as licitações lá em Brasília. Imagina uma licitação emergencial feita com todas as dispensas, com pressa, pagamento adiantado, tá aqui o dinheiro na frente. É lógico que seria isso, né? Aqui, ó, PF investiga desvio de 47,8 milhões na compra de respiradores. Tá aqui o desvio todo. Identificou que pelo menos 5 milhões foram repassados a empresas não relacionadas a fornecimento de respiradores. E lógico, né, uma parte foi para o Rui Costa, para pagar propina para o Rui Costa. Todo mundo sabe disso, né, que aqui é delação implicando o Rui Costa. De novo, isso é caso antigo. Tá? Nós bolsonaristas, falávamos isso o tempo todo. Essa coisa da Covid, estão usando isso para roubar dinheiro. Não estamos dizendo que a Covid não é perigosa, que não tem que fazer nada. Não, a questão é que toma cuidado com isso. A esquerda está usando a Covid para roubar dinheiro. Aqui, ó, Rui Costa na mira da Polícia Federal. 5 coisas que você precisa saber sobre o Rui Costa aqui, ó. Em 2020, o Rui Costa, então governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil de Lula, autorizou a compra de 300 respiradores de uma empresa sem nenhuma experiência no ramo. Diga-se de passagem, uma empresa especializada em vender ervas medicinais proibidas de consumo aqui no Brasil. O governo pagou 48 milhões adiantado. Os equipamentos nunca foram entregues e o dinheiro nunca voltou aos cofres públicos, ou seja, típico de licitação no Brasil. A empresária responsável, a Cristiana Tadeu, afirmou que o negócio foi intermediário por um empresário que se apresentou como amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Né? A empresária afirmou que pagou 11 milhões em comissões aos intermediários, ou seja, dos 48 milhões, 11 milhões era para irrigar as boquinhas do pessoal lá. Né? O resto ela lucrou, mas teve mais boquinha também. Né? O ex-secretário da Casa Civil da Bahia, o Bruno Dauster, confirmou em depoimento à PF que a palavra final na contratação era do Rui Costa. A investigação está em fase final pela PF. Procurado, o Rui Costa disse que nunca tratou com intermediários da compra de respiradores. Nego tudo, não conheço ninguém, é tudo meu amigo, eu não conheço ninguém, o apartamento é do meu amigo, o dinheiro foi pro meu amigo. Enfim, essa é a situação, né? Agora, o pior, o mais escandaloso nessa parada é a Raquel Landim dizendo que escândalos do INSS dos respiradores chocam pela disfarçatez. Como que pode o Lula roubar desse jeito? Caramba, é o Lula, olha a Lava Jato, o Lula sempre roubou, ele é um ladrão, ele é um corrupto, ele é um chefe de uma organização criminosa. Como que pode chocar alguém, um governo do Lula, roubar coisas? É lógico que ia roubar, é lógico que isso ia acontecer, né? E aí ela fala aqui, olha só, mas olha o absurdo aqui, ó. Essa história dos respiradores não é nova, apareceu várias vezes na CPI da Covid. Na época ela foi bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo do Jair Bolsonaro. Não tinha que justificar nada, a gente estava reclamando que estavam usando isso para roubar. Não interessa, esquece Jair Bolsonaro. Repara como é que esse pessoal agiu. Eles estão entregando que naquela época eles protegeram corruptos porque queriam bater no Bolsonaro. Eles queriam bater no Bolsonaro. Então não podia criticar o Rui Costa, não podia criticar a esquerda, os ladrões da esquerda, porque senão vai dar razão ao Bolsonaro. Como é que pode? Igual quando surgia, né, indicações e pesquisas que diziam que determinados remédios tinham sim algum apoio, né, no tratamento da Covid. Não, porque a gente não pode falar isso, porque senão vai beneficiar o Bolsonaro. Não pode, Bolsonaro tem que ser o vilão dessa história da Covid, ele é o culpado. Ah, mas o vírus saiu de um laboratório, não pode dizer isso, senão vai isentar o Bolsonaro. Aqui, ó, que não queria comprar vacina, comprou vacina, o Brasil foi o terceiro país do mundo a ter vacina aqui no Brasil, não teve atraso nenhum em vacina aqui no Brasil. De utilização de máscara, que todo mundo sabe hoje que não servia para porcaria nenhuma máscara mesmo, tem um monte de estudo mostrando isso. E de qualquer outro modo que ajudasse as pessoas a sobreviverem. Mas só os modos que eram contra o Bolsonaro. Porque os modos que o Bolsonaro falava era tudo negacionismo e não sei o que lá. Olha como é que esse pessoal agiu. Eles estão entregando a forma como eles agiram agora que eles estão brigando para tirar o Lula, né? Agora, isso aqui claramente é um esforço, né, muito forte aqui da turma do PSDB, lá da turma do Alckmin, para tirar o Lula, né? Porque o combinado era 2 anos de Lula, 2 anos de Alckmin. Então eles estão agora que o Lula não quer sair, eles querem tirar o Lula a qualquer custo. E aí não, porque a gente não falava antes, porque senão ia parecer que a gente era bolsonarista, não pode. Olha que absurdo. Cara, isso é o que eu falo para vocês, é isso que dá mais raiva. O Bolsonaro estava certo em tudo na pandemia, 100% certo. Não teve uma coisa que o Bolsonaro falou na pandemia que ele tivesse errado nisso daí. Você pode até
alegar que ele talvez tenha feito algumas coisas que do ponto de vista de comunicação não seriam positivas e coisa e tal. Pode ser que você, realmente, o Bolsonaro sempre foi meio grosseiro no uso da palavra, né? Mas no final das contas, em termos de estar certo, ele estava certo em tudo. E aí fica esse pessoal agora dizendo que não, que estava tudo errado, mas a gente não podia falar na época que estava errado, porque senão a gente ia ajudar o Bolsonaro. Não pode! Olha o absurdo que é isso, cara. Realmente aqui, esquema de respiradores da PF. Indica a influência do lobista do governo de Rui Costa da Bahia, ou seja, o Rui Costa, que é a Casa Civil do Lula, está implicado nisso, já é o terceiro governo, o terceiro ministro próximo do Lula que está envolvido em escândalo da PF. Agora, me explica, quem está chocado com isso? Eu não tô. Cara, no momento que o pessoal elegeu o Lula, quem achou que ia ser outra coisa aqui no Brasil? É lógico que vai ser um escândalo atrás do outro. O que chama atenção nesse ponto é o que eu falo para vocês, é que parece que a imprensa agora, a elite aristocrática socialista de Brasília, está vendo que o caminho que eles estão seguindo de bater no Bolsonaro e o Lula seguir até o final, vai eleger alguém da direita lá em 2026. E aí eles não querem isso. Eles querem tirar o Lula para botar o Alckmin para tentar ter uma chance de ganhar em 2026. Não vão conseguir, mas é isso que eles estão tentando. Tá muito claro, muito óbvio, né? E, de novo, isso não quer dizer que eu não acho que não tenha que demitir o Rui Costa, que não tenha que prender essa galera toda, inclusive o Rui Costa, inclusive o Lupe, inclusive o pessoal do INSS, inclusive o Lewandowski, tem que pegar cadeia, o Lewandowski e o Lula. O Lula vai voltar para cadeia. O Lula tem que acabar os dias dele na cadeia, que é o lugar que ele merece. Ah, e outro aqui, ó, Flávio Dino, aqui, ó. Portanto, consideramos que o Consórcio Nordeste é mais um instrumento de desenvolvimento. Esse é outro, ele era o governador do Maranhão, ele estava no Consórcio Nordeste na época, né? Esse é outro quem também vai pagar por isso. O dia dele vai chegar, não para nada de violência, um dia ele vai responder criminalmente pelo absurdo que ele fez no Consórcio Nordeste, pela perseguição ao Bolsonaro e pela politização do STF. O Flávio Dino é outro que tem que acabar os dias na cadeia.